Algumas pessoas precisam sair da sua vida para Deus entrar. Você já percebeu como a vida, às vezes, nos arranca pessoas sem pedir licença? Um amigo que parecia inseparável, um relacionamento que jurava ser eterno, alguém que você achava que estaria ao seu lado em todos os capítulos da história, de repente vai embora. E você fica olhando para o vazio, tentando entender: por quê? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Essa sensação de perda pode ser tão dolorosa que nos faz questionar até a presença de Deus. Se Ele me ama, por que deixou isso acontecer? Se Ele se importa, por que não segurou essa pessoa aqui comigo? É nesse ponto que a fé e a razão travam uma batalha silenciosa. Porque o coração grita pela ausência, mas o espírito tenta encontrar sentido. C.S. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Talvez a saída de algumas pessoas seja justamente esse megafone. Porque, enquanto tudo está confortável, não ouvimos. Mas quando a ausência corta fundo, somos obrigados a parar, refletir e perguntar: o que Deus está tentando me mostrar com isso? E se a partida que você chama de perda for, na verdade, uma forma de proteção? E se aquilo que você enxerga como abandono for apenas Deus limpando o caminho para algo muito maior? O problema é que nós queremos controlar. Queremos segurar quem já cumpriu sua parte na nossa história. Queremos manter vivo o que já estava morrendo. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe que algumas presenças não podem permanecer se Ele deseja nos levar para um novo nível. Talvez hoje você esteja preso entre duas dores: a dor de quem foi embora e a dor de não entender o que virá. Mas eu quero que você pense nisso. E se esse vazio não for castigo, mas espaço? Espaço para que Deus ocupe com algo infinitamente melhor. Espaço para que sua vida seja reorientada. Espaço para que você cresça, amadureça, floresça de um jeito que nunca aconteceria se aquelas pessoas ainda estivessem aí. Neste vídeo, você vai entender que certas despedidas não são rejeição, mas revelação. Que algumas ausências não são sinal de desamor, mas prova de cuidado. E que no fim, cada pessoa que sai deixa uma porta aberta. E é por essa porta que Deus entra. Poucas coisas doem tanto quanto a partida de alguém que acreditávamos ser essencial. É como se arrancassem uma parte de nós mesmos e deixassem o espaço vazio latejando. Você acorda de manhã e por alguns segundos esquece da ausência, mas logo a realidade bate. Aquela pessoa não está mais lá. O café não tem o mesmo gosto, o silêncio da casa pesa. Até os lugares comuns carregam memórias que machucam. E no fundo, a pergunta ecoa: por que Deus permitiu isso? A dor tem esse poder cruel de nos fazer interpretar tudo como injustiça. Quando alguém que amamos parte, seja por escolha, por circunstâncias ou até pela morte, a sensação é de que o mundo nos traiu. Como pode algo que parecia tão certo simplesmente se desfazer? Como pode alguém que dizia estar conosco para sempre se tornar apenas lembrança? E é nesse choque que o coração tenta achar culpados. Talvez eu não tenha sido bom o suficiente. Talvez eu não tenha feito tudo o que poderia. Talvez Deus tenha virado o rosto para mim. Mas e se não for injustiça? E se for cuidado? A verdade é que temos dificuldade de aceitar que a vida é feita de ciclos e que alguns deles precisam terminar para que outros comecem. Nós nos apegamos às pessoas como se fossem eternas em nosso caminho. Mas Deus, que enxerga além do tempo, sabe que algumas presenças não podem seguir adiante conosco. Não porque sejam más necessariamente, mas porque seu papel já foi cumprido. C.S. Lewis escreveu que as perdas são parte do processo pelo qual Deus nos molda. E embora essa frase pareça dura, ela guarda uma verdade profunda. A ausência que hoje te machuca pode ser a ferramenta que Deus está usando para te libertar. Pense em José, no Egito,
vendido pelos irmãos, traído por aqueles que deveriam amá-lo. Ele poderia ter interpretado aquilo como a maior injustiça da vida. Mas anos depois, reconheceu: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. A dor da perda parece injusta, porque não vemos o quadro inteiro. É como olhar para um tapete pela parte de trás. Só enxergamos os fios soltos, o emaranhado sem forma, o caos aparente. Mas do outro lado, Deus está tecendo uma imagem perfeita. A partida de alguém pode ser um fio arrancado do avesso da sua vida, mas no lado certo, é exatamente esse detalhe que dá sentido ao desenho. E há algo mais. Se a sua identidade está firmada em pessoas, qualquer ausência será devastadora. Mas se sua identidade está firmada em Deus, nenhuma partida será capaz de te destruir. Isso não significa que não vai doer. Vai. Mas significa que a dor não terá a palavra final. Talvez hoje você olhe para a ausência como um castigo. Talvez veja a partida como injustiça. Mas eu quero te dizer, pode ser livramento, pode ser cuidado, pode ser Deus te afastando de algo que parecia bom, mas que te impediria de viver o melhor. Porque Ele vê o que você não vê, sabe o que você não sabe e enxerga o que você ainda não consegue enxergar. O que parece injusto agora, um dia será revelado como necessário. A dor que você sente hoje pode ser a ponte para o futuro que você tanto pediu. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e entender: o que parecia perda foi, na verdade, o primeiro passo da sua vitória. Uma das perguntas mais dolorosas que carregamos no coração é: se Deus me ama, por que Ele permitiu que essa pessoa fosse embora? A lógica humana associa amor à permanência, cuidado à proteção contra perdas. Por isso, quando alguém sai da nossa vida, a mente grita que fomos abandonados e o coração acusa que fomos rejeitados. Mas a lógica de Deus não é a nossa lógica. O que chamamos de perda, muitas vezes, Ele chama de libertação. Deus enxerga o que nós não vemos. Ele conhece conversas que nunca ouvimos, intenções que nunca imaginamos, caminhos que ainda não conseguimos discernir. Enquanto olhamos apenas para a superfície das relações, sorrisos, promessas, aparências, Ele sonda o mais profundo do coração. Ele sabe quando alguém que parece um aliado, na verdade, está nos desviando do propósito. Ele sabe quando um vínculo que parece amor, na verdade, é prisão. Ele sabe quando uma companhia que parece bênção, na verdade, é distração. Por isso, Ele permite certas saídas, não porque tenha prazer na dor, mas porque sabe que sem essas partidas nunca teríamos coragem de deixar ir. Nós nos apegamos, nós insistimos, nós nos convencemos de que sem essa pessoa eu não vivo. Mas Deus, em sua sabedoria, arranca para nos ensinar a viver. Não dependentes de pessoas, mas dependentes dele. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Muitas vezes, a partida de alguém é esse grito, um alerta para que acordemos do sono do apego e reconheçamos que a vida não pode estar ancorada em quem é passageiro. A única âncora firme é o eterno. Veja a história de Abraão. Deus pediu que ele deixasse sua terra, sua parentela, sua casa, para seguir rumo a uma promessa invisível. Era como arrancar tudo o que lhe era familiar, todas as pessoas que lhe davam segurança. Mas só assim ele se tornaria pai de muitas nações. O chamado de Deus sempre envolve deixar. E às vezes, deixar não é apenas lugares, são pessoas. Pense em quantas vezes você já orou pedindo a Deus para abrir caminhos, para te levar mais longe, para cumprir promessas. Agora reflita. Como Ele poderia te conduzir a novos horizontes se você insiste em carregar pessoas que não têm estrutura para caminhar no mesmo ritmo? O fardo seria pesado demais. O destino se tornaria inalcançável.
É por isso que ele remove. É por isso que ele separa. Do lado de cá, vemos apenas dor, mas do lado dele é preparação. O que hoje parece abandono é, na verdade, direção. O que você chama de vazio, ele chama de espaço, porque só quando abrimos mão do que nos prende, conseguimos receber o que nos liberta. Quando Deus permite uma saída, ele nunca deixa apenas ausência, ele deixa também uma promessa, a de que esse espaço vazio será preenchido. Não da mesma forma, não pela mesma pessoa, mas por algo que carrega a eternidade. É nesse processo que entendemos. As partidas não são falta de amor, são prova do maior amor. E um dia você vai olhar para trás e agradecer por todas as vezes em que Deus disse não. Porque cada não que hoje dói foi, na verdade, um sim ao futuro que Ele já preparou para você. Nem toda presença na sua vida significa crescimento. Algumas pessoas ocupam espaço, mas não edificam nada. Estão ali, preenchem seus dias, fazem parte das suas conversas, dividem momentos. Mas quando você olha com sinceridade, percebe que não há construção, há apenas ocupação. E se o coração não tiver coragem de enxergar isso, a vida se torna uma casa cheia de móveis inúteis. Muito peso, pouco sentido. A verdade é que nós nos apegamos ao familiar, mesmo quando o familiar nos faz mal. Preferimos manter alguém por perto apenas para não encarar o silêncio. É como quem guarda roupas velhas que não servem mais. Ocupam espaço no armário, mas carregam memórias que nos impedem de deixá-las ir. Assim também são muitas relações. Não servem mais ao propósito, mas o apego nos mantém presos. C.S. Lewis dizia que o verdadeiro amor é aquele que nos aproxima de Deus. Relações que não edificam podem até trazer companhia, mas nunca trarão plenitude. Elas alimentam a carência, mas enfraquecem a alma. Quantas vezes você já percebeu que saiu de uma conversa mais esvaziado do que entrou, que passou tempo com alguém, mas em vez de ser fortalecido, saiu drenado? Isso não é amor, é distração, é peso. E sabe o que é mais perigoso? Relações que não edificam não são sempre tóxicas de forma evidente. Nem sempre há brigas, traições ou ofensas explícitas. Muitas vezes são vínculos bons o bastante para te manter estagnado. Não fazem mal aparente, mas também não permitem que você avance. Elas são como areia movediça. Parecem firmes à primeira vista, mas, quando você menos percebe, já está preso, sem conseguir caminhar. É por isso que Deus, em sua sabedoria, permite que algumas pessoas saiam. Não porque sejam más, mas porque não têm mais nada a acrescentar na jornada. O tempo delas na sua vida terminou. Enquanto você insiste em mantê-las, não há espaço para novas conexões, novos caminhos, novas oportunidades. É como segurar uma mala velha com as mãos cheias. Você nunca terá como receber um presente novo, até que decida soltar o que já não serve. Muitas vezes pedimos a Deus para abrir portas, mas não queremos largar as chaves que não cabem mais na fechadura. Queremos uma vida nova, mas com pessoas que pertencem ao ciclo antigo. Queremos crescimento, mas sem abrir mão daquilo que nos mantém pequenos. E Deus, que não divide espaço com o que nos destrói, precisa intervir. Ele permite as saídas, porque sabe que, se dependesse de nós, continuaríamos presos ao conforto que nos enfraquece. É doloroso reconhecer que algumas relações eram apenas ocupação. Mas a maturidade espiritual nos ensina que companhia sem edificação não é bênção, é atraso. E toda vez que Deus tira alguém que não edifica, Ele está limpando o terreno para erguer uma nova construção. Não se trata de desprezar quem passou pela sua vida, mas de entender que nem todos podem permanecer em todas as fases. Alguns foram importantes para te trazer até aqui, mas não têm estrutura para te levar além. No fim, quando você aceita soltar quem apenas ocupa sem edificar, descobre algo precioso. O silêncio é fértil.
O vazio é terreno pronto para o novo. E é nesse espaço que Deus planta relacionamentos que não apenas preenchem, mas constroem. A solidão tem uma má fama. Para muitos, é sinônimo de fracasso, de rejeição, de não ser bom o suficiente para reter alguém ao lado. Quando as pessoas vão embora e o silêncio se instala, a mente começa a gritar: você não vale a pena. Se valesse, eles teriam ficado. E assim, a ausência dos outros se transforma em acusação interna. Mas e se a solidão não for sentença, e sim convite? Deus muitas vezes usa a solidão como um espaço sagrado para nos reencontrarmos. Quando tudo ao redor se cala, é como se ele dissesse: agora podemos conversar sem distrações. O barulho das vozes que nos cercam costuma abafar o sussurro do Espírito. É por isso que, às vezes, ele nos retira da multidão para nos ensinar no deserto. O mesmo Deus que se manifestava em trovões no Sinai também fala na brisa suave. Mas só quem suporta o silêncio consegue ouvir. C.S. Lewis escreveu que Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte dele, porque isso não existe. E é exatamente isso que a solidão revela, que nenhuma presença humana pode preencher o espaço que é exclusivo do Criador. Enquanto buscamos companhia para anestesiar o vazio, ele nos convida a descobrir que o verdadeiro preenchimento vem dele. Olhe para a história dos grandes homens e mulheres de fé. Moisés passou anos no deserto antes de conduzir Israel. Davi viveu escondido em cavernas antes de se assentar no trono. O próprio Jesus buscava a solidão das montanhas para orar, mesmo cercado por multidões. A solidão, longe de ser sinal de abandono, era o cenário do encontro mais profundo com Deus. É claro que no início dói. O silêncio machuca, o coração se sente vazio, o quarto parece grande demais. Mas pouco a pouco, o que parecia ausência se transforma em presença. O lugar que parecia vazio começa a ser preenchido pela certeza de que você nunca esteve sozinho. O Pai sempre esteve ali, esperando que o barulho diminuísse para que sua voz fosse ouvida. A solidão também revela quem você é sem plateia. Sem pessoas para impressionar, sem máscaras para sustentar, você se vê diante de si mesmo e, finalmente, diante de Deus. É nesse espelho silencioso que a alma amadurece, que as orações deixam de ser repetição e se tornam clamor sincero. É quando deixamos de recitar frases prontas e começamos a falar com lágrimas, com pausas, com verdades que só Ele entende. E há algo ainda mais profundo. A solidão não apenas nos aproxima de Deus, mas nos prepara para relações futuras mais saudáveis. Porque quando você aprende a estar inteiro sozinho, não procura no outro aquilo que só o Eterno pode oferecer. Você se liberta da dependência emocional que transforma vínculos em prisões. A solidão, então, deixa de ser castigo e se torna treinamento. Portanto, quando alguém sai e o silêncio parece insuportável, lembre-se, talvez não seja o fim, mas o convite. Convite para redescobrir a própria alma, para ouvir a voz que o barulho encobria, para aprender que estar só com Deus é estar plenamente acompanhado. E quando você aceitar esse convite, perceberá que a solidão não era ausência, era presença intensificada. Quantas vezes, para não perder alguém, você já se encolheu? Quantas vezes diminuiu seus sonhos, abafou suas convicções, escondeu sua essência, apenas para continuar cabendo em um espaço que já não comportava quem você estava se tornando? Essa é uma das maiores dores da alma. Perceber que, em nome de preservar um vínculo, abrimos mão de nós mesmos. Mas aqui está a verdade. Você não foi criado para caber, você foi criado para transbordar. C.S. Lewis dizia que a verdadeira alegria não cabe em nós, ela nos transcende. E o mesmo se aplica à vida. O propósito de Deus para você não é que viva se moldando a expectativas alheias,
mas que manifeste quem você é nele de forma tão abundante que transborde para tudo e todos ao seu redor. Quando insistimos em caber em vínculos limitados, passamos a viver uma versão reduzida de nós mesmos. É como colocar vinho novo em odres velhos, inevitavelmente vai romper. Deus não permite que você continue encolhendo indefinidamente, porque Ele sabe que há algo dentro de você que precisa crescer, amadurecer, florescer. E se alguém não tem espaço para isso, essa pessoa vai embora. Não como castigo, mas como consequência natural de quem você está se tornando. Pense em quantas vezes você já percebeu esse desconforto. Conversas que antes fluíam começam a perder o sentido. Lugares que antes eram aconchegantes passam a sufocar. Pessoas que antes pareciam essenciais já não conseguem acompanhar a transformação que Deus está operando dentro de você. É como se houvesse um descompasso entre o tamanho da sua alma e a estrutura dos relacionamentos. E quando isso acontece, há apenas dois caminhos. Ou você se encolhe para caber, ou permite que Deus faça a triagem necessária para que você possa transbordar. Não é fácil aceitar isso porque, no fundo, temos medo da solidão. Preferimos caber de forma forçada a arriscar perder vínculos. Mas essa escolha custa caro. Custa identidade, custa liberdade, custa destino. Ao tentar caber, você perde a oportunidade de ser inteiro. E Deus não te chamou para ser metade de si mesmo. Jesus mesmo viveu isso. Ele falava verdades tão profundas que muitos discípulos o deixaram. João 6,66 relata que, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus poderia ter suavizado seu discurso para caber nas expectativas, mas escolheu permanecer fiel à sua missão, porque ele sabia. O propósito não se molda para agradar, o propósito se mantém firme até que atraia aqueles que têm estrutura para recebê-lo. O mesmo acontece com você. Pessoas que não conseguem lidar com a sua expansão, inevitavelmente, vão se afastar. Mas isso não significa que você está errado, significa que você está crescendo. E crescimento sempre incomoda quem prefere a estagnação. Portanto, não chore por não caber mais. Agradeça. Porque cada vez que você percebe que não há mais espaço em um vínculo, é sinal de que Deus está te chamando para transbordar em outro lugar. O que hoje parece rejeição é, na verdade, libertação. É Deus te dizendo, não se esconda, não se encolha, eu te fiz para mais. E quando você parar de tentar caber, começará a descobrir a beleza de transbordar. Sua vida deixará de ser moldada pelas limitações de outros e passará a ser regida pela abundância do Espírito. E nesse ponto, você não apenas viverá em plenitude, mas também será fonte de vida para muitos. Há dores que nascem não do que perdemos, mas do que insistimos em segurar. É como manter em mãos uma corda que já está puxando para longe. Quanto mais apertamos, mais a pele se machuca, mais a ferida se abre. E ainda assim, não soltamos, porque temos medo do vazio que virá quando largarmos. Porque acreditamos que suportar a dor é mais seguro do que enfrentar o desconhecido. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais adiamos, mais dói. Talvez você já tenha sentido isso em um relacionamento que não fazia mais sentido. Dentro de si, sabia que não havia futuro, mas preferiu adiar a decisão. A cada dia, a esperança diminuía, mas a dependência aumentava. Até que, em algum momento, a relação não apenas deixou de ser fonte de alegria, como também se tornou prisão. Deus já havia mostrado sinais, portas já estavam se fechando, mas você insistia em forçar a permanência. Resultado? Mais dor. O mesmo vale para amizades, parcerias, vínculos familiares ou até ambientes de trabalho. Há situações em que tudo ao redor grita que é hora de soltar, mas o coração se apega à lembrança do que um dia foi. Vivemos de memórias, tentando ressuscitar o que já morreu. E nesse esforço,
perdemos energia, tempo, propósito. C.S. Lewis dizia que há coisas muito melhores à frente do que as que deixamos para trás. Mas como receber o que está à frente se nossas mãos continuam cheias do passado? É como tentar correr segurando malas pesadas. Em vez de avançar, ficamos exaustos, parados no mesmo lugar. Deus não nos chamou para viver arrastando o que já perdeu o sentido. O problema é que confundimos apego com amor. Pensamos que segurar até o fim é prova de fidelidade, mas na verdade é sinal de medo. O verdadeiro amor liberta, não aprisiona. O verdadeiro cuidado aponta para o futuro, não nos prende ao passado. Quando Deus permite uma saída e nós resistimos, prolongamos o sofrimento que Ele queria evitar. Lembre-se do povo de Israel no Egito. Deus já havia decretado libertação, mas muitos ainda desejavam voltar à escravidão porque no deserto o desconhecido parecia mais assustador do que as correntes conhecidas. É isso que acontece conosco. Preferimos correntes familiares a uma liberdade que exige fé. Mas o preço desse apego é alto. Ficamos presos em ciclos de dor que poderiam ter sido encerrados antes. Adiar o fim de algo que Deus já encerrou é como tentar manter uma porta aberta com força quando o vento insiste em fechá-la. Você pode até conseguir por um tempo, mas o esforço vai te exaurir. E no fim, a porta se fechará de qualquer forma. Só que agora você estará mais cansado, mais ferido, mais ressentido. É por isso que obedecer no tempo certo é tão importante. Quando Deus remove, Ele já tem algo preparado para colocar no lugar. Mas, enquanto você segura o que deveria soltar, o novo não pode chegar. E aí a vida se torna esse espaço sufocante entre o que já não serve e o que ainda não começou. Então, se hoje você sente que Deus está pedindo para soltar, não adie. Não prolongue uma dor que não precisa durar. A fé verdadeira não é segurar até sangrar, mas confiar que, ao abrir as mãos, Deus não vai deixá-las vazias. Quanto mais cedo você soltar, mais rápido a cura começa. Quanto mais rápido obedecer, mais cedo verá a promessa. Porque no fim, o que realmente dói não é a partida dos outros, é a nossa resistência em deixar ir. Uma das maiores dificuldades humanas é lidar com o silêncio de Deus. Quando alguém vai embora e tudo o que fica é o vazio, o coração clama por explicações. Queremos respostas imediatas. Por que isso aconteceu? Qual o motivo? O que eu fiz de errado? Mas, em muitos momentos, o céu permanece em silêncio. E é nesse silêncio que nascem os maiores conflitos da alma. O silêncio, porém, não é ausência. Ele é o espaço onde a revelação é gestada. Pense em um quarto escuro antes do amanhecer. Parece vazio, mas na verdade está prenhe de luz prestes a nascer. Assim também é o silêncio de Deus. Ele não é castigo, mas preparação. Quando alguém sai da nossa vida, temos a tendência de buscar justificativas humanas. Foi por causa daquela briga. Foi porque eu não fui bom o suficiente. Foi porque a vida quis assim. Mas na maioria das vezes, a razão não está nas mãos humanas, está no plano divino. Só que Deus, em sua sabedoria, não revela tudo de uma vez. Ele espera o tempo certo. C.S. Lewis dizia que Deus é o grande improviso. Nunca pega ninguém de surpresa, mas nos surpreende sempre. E essa é a verdade. Nós nos sentimos confusos, mas Ele nunca está perdido. Enquanto o coração se debate na ausência, Ele está escrevendo capítulos invisíveis que só se revelarão mais tarde. Veja a história de José novamente. Quando foi jogado na prisão injustamente, ele poderia ter interpretado aquilo como silêncio de Deus. Afinal, onde estava o Senhor que havia lhe dado sonhos grandiosos? Onde estavam as promessas? Mas, na prisão, no silêncio, Deus estava preparando o caminho para que, em um único dia, José fosse elevado da cela ao palácio. O silêncio, que parecia abandono, era apenas o intervalo antes da revelação. Assim também acontece conosco.
Há partidas que não fazem sentido agora. Você se pergunta, se essa pessoa tivesse ficado, talvez minha vida fosse mais fácil. Talvez eu tivesse mais apoio. Talvez não me sentisse tão só. Mas o que você não vê é que se essa pessoa tivesse permanecido, poderia ter te desviado do propósito, drenado suas forças, impedido seu crescimento. O silêncio, nesse caso, é Deus poupando você de explicações que no momento não seria capaz de compreender. O problema é que confundimos silêncio com descaso. Achamos que Deus não está se importando, quando, na verdade, Ele está trabalhando em silêncio. O agricultor não fica gritando para a semente crescer. Ele planta, rega e espera. O crescimento acontece no oculto em silêncio, até que um dia a planta rompe a terra e todos veem o que antes estava invisível. Assim também é a revelação de Deus. Portanto, se hoje você está vivendo o silêncio após a partida de alguém, confie. O que agora parece vazio, amanhã será testemunho. O que hoje não faz sentido, amanhã será clareza. O que você chama de abandono, um dia será lembrado como livramento. Porque no tempo certo, o silêncio sempre se transforma em revelação. E quando isso acontecer, você não apenas entenderá por que algumas pessoas precisaram sair, você agradecerá por Deus ter protegido o seu futuro, mesmo quando você não entendeu o presente. Existe uma chave que abre a porta da verdadeira liberdade: aprender a soltar. Enquanto você segura o que Deus já pediu para deixar, sua vida permanece estagnada, como um rio represado que não pode fluir. Mas no momento em que você decide abrir as mãos, o céu inteiro se move para encher esse espaço com algo novo. O problema é que soltar parece à primeira vista perda, e perder assusta. O coração humano tem pavor do vazio. Por isso seguramos pessoas, situações e até dores que já não fazem sentido, apenas para não enfrentar o silêncio da ausência. É como um viajante que insiste em carregar malas cheias de pedras, com medo de largá-las e descobrir que não tem nada além. Mas só quando as solta, descobre a leveza de caminhar sem fardo. C.S. Lewis escreveu que tudo o que não pode ser entregue a Deus se tornará uma prisão para nós. Essa é a essência do apego. O que não entregamos se transforma em cadeia. E muitos de nós vivemos presos não por correntes visíveis, mas por vínculos que já morreram e que continuamos a segurar. Soltar não é desprezar quem fez parte da sua história. Não é desvalorizar memórias, nem negar sentimentos. É simplesmente reconhecer que o ciclo terminou e que insistir em mantê-lo vivo é desonrar o futuro que Deus já preparou. Quando você se recusa a soltar, não está apenas se apegando ao passado, está rejeitando o futuro. Lembre-se de Abraão no Monte Moriá. Quando Deus pediu seu filho Isaque, não queria arrancar dele a promessa, mas provar que Abraão confiava mais no doador do que no presente. E quando Abraão levantou o cutelo para soltar aquilo que mais amava, Deus interveio com provisão. Assim acontece conosco. Quando soltamos, não ficamos sem nada, recebemos em dobro. Talvez você esteja segurando amizades que já não edificam, relacionamentos que já não florescem, situações que apenas drenam sua energia. Talvez até se convença de que é fidelidade resistir. Mas escute, fidelidade não é manter o que Deus já encerrou, é confiar no que Ele ainda vai abrir. A verdadeira obediência é soltar. E aqui está o segredo. A libertação não acontece quando o outro vai embora. A libertação acontece quando você decide soltar, porque há pessoas que já saíram fisicamente, mas continuam te aprisionando emocionalmente. Enquanto você repassa as lembranças, alimenta ressentimentos ou sonha com o retorno, o coração continua preso. Mas no instante em que você diz, eu solto, Senhor, eu entrego, uma corrente invisível se quebra e você experimenta o que significa ser livre. Soltar é um ato de fé. É olhar para mãos vazias e acreditar que Deus vai enchê-las.
É encarar o silêncio e confiar que Ele vai preenchê-lo. É abrir mão do controle e descansar no cuidado dele. E quando essa decisão é tomada, o que parecia vazio se transforma em espaço fértil para algo novo florescer. Por isso, não veja o soltar como fim, mas como começo. Não veja como perda, mas como transição. Porque o que Deus tem preparado é sempre maior do que aquilo que Ele pediu para deixar. A libertação que você tanto busca começa nesse gesto simples e profundo: abrir as mãos. E ao fazer isso, você descobrirá que nunca esteve perdendo, apenas estava sendo preparado para receber.